E aí pessoal, Thiago aqui. Vamos para mais um vídeo da nossa série Analisando Estratégias. Nessa série vamos falar um pouquinho mais sobre uma das estratégias que eu contratei. Passei uma semana me comportando como um iniciante ali. Vamos ver o resultado dessa nossa análise. Já mostro aqui, se vocês tiverem a fim de conhecer algumas estratégias minhas, tenho duas aqui que são grátis, comecem por ela, tá? Inclusive, deixa eu aproveitar esse vídeo aqui até para dar uma dica para vocês, que é assim, se você está iniciando aqui com o robô e tudo mais e não tem um capital tão grande, comece pela estratégia RP Algo 3, que ela é para índice, então é mais tranquilo do que dólar. Ela opera com 2 mini contratos no mínimo, tem saída parcial ou não, você consegue configurar isso. E depois, quando você acumular mais um capital, você pode ir para outras estratégias. Aí eu já vou recomendar uma outra que é essa índice 5 minutos e IFR e ADX. Então ela utiliza o IFR e o ADX para entrar nas operações. Também tem saída parcial, então é uma outra estratégia. Ela é um pouco mais consistente, assim, um pouco mais linear os resultados, tá? E depois, quando você conseguir mais corpo, aí sim você pega e aí você já vai ter que pegar o módulo seguinte da, do módulo de automação com mais de 5 mini contratos, e aí você consegue ir crescendo cada vez mais, tá? E ter uma escadinha ali de progressão, tanto de contrato quanto de estratégias, tá? Aproveita também, já que é gratuito também, e deixa no simulador o RP Algo Mix 7, que é essa aqui, até para você conhecer um pouco mais dela. Também deixa rodando no simulador ali, também não vai fazer diferença financeira para você e você já conhece mais uma estratégia, ver se ela comporta dentro do seu operacional. Então era só uma dica que eu queria passar para vocês, tá bom? Mas vamos lá, para a estratégia de hoje, deixa eu tirar aqui o meu nome. Eu fiz a análise dessa estratégia aqui. Essa Derel Trade aqui do Elder, tá bom? Deixa eu abrir ela. Ver se já não está aberto aqui. Ela é uma estratégia que tem aumentos de mão e é no 4 renko, tá bom? Para o dólar. Então essa estratégia é baseada em um afastamento de retorno e retorno à média, estratégia muito bem elaborada para aumento de até 3 vezes a mão, de acordo com a volatilidade. Ela pode ser usada no 4 renko, fica à vontade para testar, 7 dias, tal, treinar, beleza. Ele não postou nenhuma outro tipo de foto aqui para a gente conseguir configurar. Claro, para um aumento de 3, eu já sei que eu tenho que configurar adicionando ali de um mini contrato até 3 mini contratos para fazer essa operação. Eu coloco também 4 renko no tempo gráfico e o ativo vai ser o dólar. A única foto que eu tenho aqui é de um backtest do 30 de 9 de 2022 até 31 de 3 de 2023, que eu acredito que ele tenha postado ali no início de abril a estratégia. Aqui no backtest está excelente, 1,77 o fator de lucro, beleza? Testei ela por uma semana. Vamos lá que dessa vez, nesse tipo de análise, eu coloquei fotos aqui, que eu acredito que vai ser mais fácil. Vamos para a primeira foto, que esse aqui foi o resultado, tá? Esse aqui foi o meu resultado durante essa semana, do dia 15 do 5 até o dia 19 do 5. Fizemos R$ 275, tem o custo aqui de 113, então o resultado final foi de R$ 161 para uma semana. Resultado muito bom. 85% de acerto em 34 operações. Então tá aqui, ó, algumas operações com um ponto, outras operações com um contrato e outras operações com 2 e com 3 contratos. Perceba que quando ele chega em 3 contratos,
quer dizer que ele está fora de tendência, o ativo está em tendência forte, né? Então está fora do normal para a estratégia, então ele acaba tendo um prejuízo. Mas normal de estratégia que foca o retorno à média, né? Bem tranquilo. Mas foi um resultado satisfatório aqui de R$ 161. Muito bom. Essa aqui é uma foto que eu fiz para a gente observar as operações com mais detalhes e tudo mais, desde o dia 19 até o dia 16 aqui. Depois a gente compara com o nosso backtest. E quando eu fui fazer o backtest, esse aqui foi o resultado. Está aqui, o resultado eu queria só o semanal, período 4 rencos do dólar, fiz o backtest. Então nessa semana que teria que dar R$ 275 aqui sem o custo, deu 550 no backtest. Aqui dá para ver que teve aquele loss, então foi igual o loss aqui, aquele de 245 que tem aqui, ó, R$ 245 no dia 16. Lá no nosso backtest também teve. Ok. Só que essa curva aqui está maior, tá o dobro da curva real, digamos assim. E aqui está o resultado, ó, do período do dia 15 do 5 ao dia 20 do 5, que é sábado, né? Que foi quando eu tirei a foto. Tá aqui, o saldo então ficou em 565 com o fator de lucro de 1,94. Um excelente fator de lucro. Foram 39 operações. Aqui eu tive só 34, então foram 5 operações a mais no backtest. Só que esses 5 operações a mais também não seria suficiente para dobrar o valor, né? Então, o que eu vou comparar aqui com vocês? Aqui foi o resultado, o resumo da performance, então 1,43 do fator de lucro na conta simulação, rodando na semana, contra 1,94 no backtest. E aqui eu tenho as operações do backtest. Deixa eu selecionar essas operações aqui. Vamos fazer uma comparação entre essas duas. Vamos lá. O que eu percebi? Tá? Olhando aqui essas operações, tanto que foi executada no simulador quanto no backtest. A maioria delas encaixa, mas tem algumas divergências, por exemplo, de R$ 5,00, que no caso é meio ponto. Então, em alguns momentos, aqui está zerado, aqui deu R$ 5,00. Aqui está zerado e aqui também está zerado. Então, no backtest foi pior. Aqui a gente teria perdido R$ 5,00, né? Deixado de ganhar, na verdade. Só que em outras situações, aqui deu R$ 55,00. E aqui deu R$ 45,00. Então foram R$ 10,00 de diferença. Então tem essas pequenas variações aqui. Mas, se a gente não for levar isso em consideração, digamos, tá? A gente faz essa análise aqui, fizemos o backtest. Digamos então que a gente pode ir pela metade do resultado, tá? A grosso modo. Claro que a estatística de 7 dias não pode prevalecer em cima de 6 meses, ainda mais eu considerando que eu iria diminuir pela metade o resultado da estratégia. Não tem lógica isso. Mas vamos pensar assim, tá? Por quê? Porque mesmo se eu pensar dessa forma, eu tenho um resultado satisfatório. Porque aqui teria dado, vamos arredondar para 10 mil, aqui deu 9.700 e pouquinho. Vamos arredondar para 10 mil, teria dado 5 mil em 5 meses, então teria dado R$ 1.000 por mês de média, porque aqui começou
no início de janeiro aqui o backtest. Antes eu não consegui. Ó, 2 de janeiro de 2023 e aqui deu R$ 9.670. Então, digamos que teria dado R$ 5.000, uma média de R$ 1.000 por mês. Isso eu já considerando um ajuste bem grande, que seria metade do resultado. Então, é uma estratégia boa, tá? É uma estratégia boa aqui. Eu gostei dela. Vai ser uma estratégia que eu vou manter, que eu vou continuar operando ela. Uma, por causa do acerto alto, 86% aqui. A sequência de operações também ser uma sequência alta. E, claro, de vez em quando tem aqui, ó, a média das operações perdedoras é de R$ 150 e teve um loss de 1.300. Mas se você aguenta esse loss de R$ 1.300 aqui, é factível para você ir operando ela e ter um resultado médio de R$ 1.000 até R$ 2.000, que é o caso do backtest aqui, que está dando R$ 2.000 de média por mês. Uma coisa que eu estou tentando fazer agora em algumas estratégias, que eu já fiz na anterior e tudo mais, eu estou tentando modificar elas em alguns parâmetros para ver se a gente encontra algo melhor dentro dessas estratégias. Aí fica uma recomendação até para o desenvolvedor. Tá? Fiz todos esses testes no 4Renko. Aqui. Eu percebi como que a estratégia estava andando e agora eu não sou mais um iniciante. Agora eu vou conversar com alguém que também já desenvolve, como alguém que desenvolve. Vamos fazer uma otimização. E você, como cliente, eu sugiro que você faça isso também. Como que você vai fazer essa otimização? Se não tem parâmetro nenhum para você mexer. No caso dessa aqui, não tem parâmetro para você mexer. Você pode gastar um tempo testando vários tempos gráficos e você vai perceber que o resultado melhora ou piora dependendo do tempo gráfico. Nesse caso aqui, eu não fui tão longe. Eu mudei de 4 Renko para 5 Renko. E o resultado saiu disso aqui, tá vendo? Dessa curva aqui, que resultou em R$ 9.000 em R$ 10.000 em 5 meses, para esse resultado aqui. Mais linear do que esse aqui, ó. Tá mais linear. E deu 22.000 em 7 meses. 8 meses, na verdade. Então, 22.000 em 8 meses. E o resultado mais linear também. Tá. O que isso me diz? O resultado linear significa você ganhar e perder quase na mesma proporção ali, tá? E apesar de ter um tempo maior de operação aqui, de backtest, vamos olhar o fator de lucro. Então nós subimos para 1,73. Então nós saímos de 1,47 com 1.000 operações e subimos para 1,73 com 1.350 operações. Então foram 350 operações a mais no período e eu jogo essas 350 operações a mais por conta dos meses a mais de backtest, que como o tempo gráfico ali, né, apesar de ser atemporal, mas o tempo gráfico ele é maior, ele consegue pegar um tempo maior também de backtest. Eu considero que essas 350 operações foram de outubro, novembro e dezembro ali, porque a taxa de percentual de acerto está igual. Aqui 86,35 para 86,13 está igual. Mas a média de lucro de cada operação subiu aqui para 47. De 34 para 47. E a média de operações perdedoras, aqui o valor, subiu para 169 e estava 154. Então subiu R$ 14. E aqui subiu R$ 13 o quanto está ganhando.
Então, como é que eu vou falar? É, utilizando o percentual do quanto subiu, o quanto você ganha em a média das vencedoras e o percentual de quanto subiu quando você perde na média das perdedoras, tá, você começou a ganhar muito mais do que perder, tá? Nas médias aqui. Então, por isso que o fator de lucro está maior. E você só mudou o tempo gráfico. Apesar da recomendação da estratégia ser 5 renko, às vezes contratem essas estratégias no domingo de manhã, por exemplo, ou durante o domingo, façam vários backtests ali, montem essas estratégias, várias no simulador. Monta, por exemplo, essa aqui com 4 renko, monta com 5 renko. Se você achou algum outro tempo gráfico bom, vai montando, deixa várias no simulador rodando. No final da semana, na sexta-feira à noite, no sábado, você tem tempo para você olhar o resultado de cada uma delas e o que cada uma delas oferece. Algumas vão oferecer uma recompensa maior, mas um risco muito grande também. Outras vão dar problema. Por exemplo, se eu levasse em consideração um tempo gráfico maior durante a semana, pode ser que o backtest e a, o que eu executei durante a semana teria menos divergência entre eles, porque o tempo gráfico é maior. Então, essa oscilação ali de meio ponto seria muito pequeno, entendeu? Porque meio ponto, quando você está operando e você pega 10 pontos, é uma coisa. Agora, quando você está operando e está pegando 3 pontos, meio ponto é muita coisa. Tá bom? Então, essa é a divergência que vai ter. Então, sigam esse conselho e façam esse tipo de análise, porque às vezes é uma otimização que o nosso desenvolvedor não viu, ou não se atentou, ou escolheu alguma forma mais, como é que eu vou falar, mais ponderada para os clientes também serem mais ponderados. Então, aí do perfil de cada um. Mas essa é uma dica que eu dou para vocês, tá? Então, essa é o review que eu dei dessa estratégia, renko, afastamento médio dólar, que é, vamos voltar aqui, Derel Trade, aqui. Gostei, vou permanecer com ela. Infelizmente, o meu backtest não foi assim, tá? Mas não julgo, porque as minhas estratégias também, a cada atualização, o backtest está mudando, ou para melhor ou para pior. Então, eu também fico de mãos atadas nessa questão, mas o que a gente sabe, o que a gente espera é que a estratégia seja lucrativa, e essa aqui ela é lucrativa assim no longo prazo. Eu, no meu teste, seria uma estratégia que eu vou manter por mais tempo, tá bom? Estou sendo sincero com vocês, assim como eu falo mal, também tenho o compromisso de falar bem. Estou falando o que eu acho para vocês, tá bom? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curtir também. Agradeço todo mundo e até o próximo vídeo.